Auto insurance can all seem the same until it comes time to use it. So don't get stuck paying more for less coverage. Switch to USAA Auto Insurance and you could start saving money in no time. Get a quote today. Restrictions apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Eu quero muito falar sobre o que todo mundo quer que eu fale, mas não consigo. E não é porque eu não posso, tá? Tem gente que imagina, especula que alguém ou algum contrato me proíba de falar qualquer coisa. E não é nada disso. Eu não consigo falar sobre o que todo mundo quer que eu fale porque as palavras simplesmente não estão aqui. Então eu vou falar sobre o como eu estou me sentindo. E eu tô triste, tô um caco. Pra quem caiu de paraquedas aqui, eu perdi um trabalho pelo qual eu era apaixonado. E mesmo não sabendo se a perda é definitiva e querendo trabalhar esperando que não seja, eu estou desolado. O pior, eu já fui demitido antes. E o que eu tô sentindo não tem nada a ver com aquele sentimento. Agora o sentimento parece o de um término de relacionamento. De me sentir afastado de algo que eu amo verdadeiramente. Ninguém me disse isso quando disseram pra trabalhar com o que ama. Essa parte foi sempre escondida. Porque quando o trabalho que você ama acaba, você fica um lixo. Claro, a preocupação profissional, financeira tá aqui e é um tanto aterrorizante. Mas eu sei lá se eu sou romântico demais. Porque o que tá pegando mesmo é me imaginar sem aquela rotina. Óbvio que esse meu trabalho é artístico e isso por si só me faz sentir privilegiado. Porque é justamente por ser um trabalho criativo que pra mim nunca foi só um trabalho. Era uma realização de um sonho, um orgulho e principalmente a repetição dessa rotina gostosa que envolvia trabalhar ao lado de pessoas que eu amo. Eu tô aqui tentando digerir tudo. E a melhor forma que eu encontrei foi tentar fazer um episódio sobre isso. Até porque não seria honesto um podcast com esse nome não falar nessa semana sobre o único pensamento que tá rodeando a minha mente há alguns dias desde que eu recebi a notícia. Hoje então eu vou falar sobre essas coisas que fogem dos nossos planos. Sobre as rasteiras que a gente leva da vida que são particularmente mais dolorosas quando a gente entende que não tem algo ou alguém necessariamente a se culpar por esse ocorrido pra gente demonizar e descarregar a raiva. Eu vou falar aqui sobre como a quebra de expectativa de alguma forma é suficiente pra quebrar a gente. Já esteja avisado, tá? Não sei se vai ser um episódio good vibes não, mas me dá essa chance. Embarca nessa comigo. Eu preciso mesmo da sua ajuda hoje. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro e hoje dentro da minha cabeça eu tô sozinho. E ao mesmo tempo eu sinto que nunca estive acompanhado de tanta gente. Eu não sei se você chegou aqui e é um ouvinte desse projeto que acabou e talvez esteja sofrendo junto comigo, mas eu entendo que exista essa possibilidade. A real é que eu ando bem reflexivo sobre os planos que a gente faz pra vida e sobre como nem sempre eles duram o tanto que a gente gostaria que eles durassem. Existe uma lenda que, como toda lenda, provavelmente é muito mentirosa na história da seleção brasileira de futebol. Dizem que na Copa do Mundo de 58 a gente estava prestes a enfrentar a União Soviética. E o treinador Vicente Feola teria se dirigido aos jogadores e começou a dar instruções táticas. Em dado momento ele se dirigiu a Garrincha, um dos seus mais habilidosos atacantes, e teria dito: você vai receber a bola e vai driblar o lateral russo. Aí o quarto zagueiro virá na cobertura e você dribla ele também. Aí na linha de fundo cruza para a área onde o Vavá estará livre, porque o back central terá saído para tentar cobrir o quarto zagueiro que você acabou de driblar. Então o nosso eterno anjo das pernas tortas, o Garrincha, teria olhado para Vicente Feola com um sorriso no canto da boca e respondido: beleza, professor. O plano parece perfeito. Mas vem cá, o senhor combinou com os russos? E o vestiário teria caído na gargalhada. Tudo bem, provavelmente essa historinha nunca aconteceu. É conversinha pra boi dormir. Mas é um ótimo caso pra exemplificar que às vezes nossos planos simplesmente não vão conforme o desejado. E aí quando isso acontece, o que a gente faz? O que sobra para os betinhas? Às vezes você perde, às vezes você ganha.
Mas em geral, dá empate. Tudo que podemos fazer é continuar jogando. Essa é uma frase de Ted Lasso sobre como é ser pai. Mas eu acho que se aplica pra vida aqui também, de maneira geral. É isso aí, né? Nem sempre dá pra combinar com os russos e tem coisas que fogem totalmente do planejado. Eu tenho uma piada recorrente que eu já falei em diversos podcasts ao longo da vida, de que a esperança é o pior sentimento que tem. E eu acho realmente que a esperança é o alimento mais indigesto do qual a gente tem que comer para sobreviver. Porque sem esperança, simplesmente não há possibilidade de vida. Mas com esperança também costuma vir uma ansiedade danada no pacote. Eu realmente acredito no trabalho que ficou para trás na última semana. É algo que eu amava tanto, ao qual me dediquei tanto, que eu sou muito apegado. E isso explica um tanto da dor que tá preenchendo todo o espaço dos meus sentimentos desde que eu recebi a notícia. Mas talvez esse amor todo tenha feito me esquecer de um pequeno detalhe, que era um trabalho. E trabalho tem dessas, né? É um luto que eu tô vivendo de certa forma. Eu me sinto velando algo que partiu cedo demais. Antes da hora. E pior, com a possibilidade da esperança de que o cenário mude e que volte à vida. Assim, sem mais nem menos, transformando todo esse drama aqui em apenas um susto, no melhor dos cenários. Um hiato. Foi assim que a gente anunciou, porque é o que é. Não é necessariamente, obrigatoriamente um fim, mas é, no mínimo, um tempo ainda indeterminado, que pode ser, de fato, só uma pausa. We are on a break. Tem essa parte bem famosa da série Friends em que o Ross e a Rachel, que eram namorados, se separam dizendo que iriam dar um tempo. Brigam e tal, se separam e dão tempo. Aí o Ross fica com outra garota e a Rachel descobre e fica revoltada, se sente traída. E a justificativa do Ross é que eles estavam dando um tempo. Logo, ele estava desimpedido para ficar com quem ele quisesse e lidar com o sofrimento da forma que ele achasse melhor. E por mais otário que o Ross seja, e quem viu a série sabe que ele é muito do otário mesmo, nessa parada eu dou 100% de razão pra ele. Eu nunca acreditei que dar um tempo em relacionamentos fosse algo diferente de terminar. Um término é um término. E pronto. Se não há garantia que as pessoas vão se acertar e voltar depois, então tá terminado mesmo e acabou. Eu acho que com esse trabalho é a mesma coisa. É duro sentir que é um hiato sem uma data de volta. Virtualmente é como se tivesse acabado. Sabe o que é um hiato assim também? A morte. Sacanagem, só quis meter um pedacinho de humor negro aqui, mas eu posso ser um pouco menos dramático e até prefiro. Mas será mesmo que agora eu não preciso um pouco desse drama? Será que eu tenho que ser um robô e engolir seco todos os sentimentos que estão aqui dentro? Com todo o mais profundo respeito e a mais pura gratidão que eu sempre demonstrei a todos os envolvidos. E eles sabem disso, espero que eles saibam. Eu sinto que agora também é minha hora de compartilhar um pouco dessa minha dor, legítima e tão pessoal. Porque essa dor é o que tá aqui dentro essa semana, sufocando todo o resto. Uma dor que tá sendo racionalizada aos poucos enquanto o cenário amargo é digerido e me ajudando a entender que tudo aconteceu porque tinha que acontecer. É sério, eu abri o monólogo falando que eu queria muito falar sobre o que todo mundo quer que eu fale. E a verdade é que eu tenho me sentido pressionado para dar alguma justificativa que muitas vezes parece ter todo um teor, uma expectativa um tanto conspiratória em cima. Eu costumava brincar, mais jovem, que eu achava muito mais fácil terminar um relacionamento depois de uma traição. Porque me parece que você tem ali materializado um motivo pra odiar aquela pessoa, demonizar. O que de uma forma imensamente dolorosa parece facilitar o processo de enxergar que aquela relação estava machucando mais do que sendo boa e que por isso precisava no mínimo mudar e em muitos casos acabar. Mas a real é que em vários casos, como o tema do programa de hoje, a resposta acaba sendo bem mais simples e nada conspiratória. Às vezes simplesmente aqueles planos feitos lá no passado deixam de fazer sentido. E em algum momento são interrompidos. E quando se trata de um trabalho, então isso fica mais simples ainda. É meio fácil de entender, mas é difícil de engolir. Mas tem estratégias de negócios que envolvem organizações de todos os tipos, e nem sempre as circunstâncias permanecem favoráveis ao plano original que foi estabelecido lá atrás. E tal qual num relacionamento que acaba com pessoas que ainda se amam, mas querem coisas diferentes. Acabei de me lembrar, como exemplo, de uma relação antiga de um amigo meu que queria ter filhos, enquanto sua então namorada não queria. Fator que acabou os separando, apesar de todo o amor envolvido entre eles. Num momento de ruptura desses, a gente se sente perdido. E eu confesso que desolado é a palavra que eu mais repeti essa semana. O que bate é uma grande tristeza, uma aflição sem consolo e sem abraço. Eu me senti como criança perdida da mãe dentro de um supermercado que se sente e começa a chorar com o medo de ter sido largada ali para todo sempre. E refletindo sobre esses eventuais momentos em que nossos planos parecem ir por água abaixo, eu meditei.
Olhei ao redor, me permiti um tanto de silêncio. E foi aí nesse processo que eu me dei conta de que a vida estava me preparando para isso. E estava me ilustrando exatamente situações como a minha. O que eu vou falar agora é o motivo do meu maior orgulho, então se minha voz embargar, foi mal, eu não vou gravar isso aqui de novo. Eu sou filho de uma assistente social, que fez uma pós-graduação em literatura inglesa, numa faculdade e viajava alguns quilômetros por vários dias da semana durante alguns anos para se especializar. E enfim, realizou um sonho de dar aulas de inglês como autônoma. Minha mãe abriu sua própria escola de inglês. E eu fui um dos seus primeiros alunos. Eu lembro que ela cobrava R$5 por mês no ano de 2000. E na minha escola, onde eu estudava, escola normal, ela conseguiu algumas crianças para montar uma de suas primeiras turmas, se não a primeira, não me lembro com exatidão. A vida da minha mãe então se transformou num eterno correr atrás de alunos. Melhorar seu material, mas seguindo atrás de novas pessoas que pudessem se interessar pelo seu trabalho, pela sua capacidade de ensinar e pela estrutura que pôde montar. A escola de inglês da minha mãe é até hoje no mesmo lugar, o barracão onde ficava antes a serralheria do meu avô Paulo, o seu pai. Lá naquele lugar onde meu avô moldou ferro e aço em grades e portões e tantas outras peças, minha mãe molda e moldou idiomas na cabeças de seus alunos como eu. Eu sou filho de um engenheiro civil que trabalhou para empresas por um bom tempo. Uma delas em particular, ele ficou 14 anos. Ele foi demitido 2 dias antes de eu completar 12 anos de idade em 2002. Desde então, naquele ano, trabalhou alguns meses numa outra companhia e acabou montando sua própria construtora, se tornando também autônomo. A vida do meu pai, então, se transformou num eterno correr atrás de obras. Construí uma rede de contatos de pessoas que precisavam construir ou reformar suas casas, lojas, escritórios e consultórios. Ele vive lidando com fornecedores de materiais de construção, com pedreiros, pintores, encanadores e eletricistas e toda sorte de profissionais competentes, que saibam como transformar pilhas de tijolos em prédios que representam oportunidades de trabalho para profissionais ou lares para famílias. Eu sou irmão de um músico que se formou em engenharia civil, fazendo até um mestrado nessa área, mas largou tudo para realizar seu sonho de viver da sua arte. Compondo, cantando e tocando seus instrumentos, meu irmão roda o Brasil, transformando seus pensamentos em poesia e seus sussurros em melodia. Aí não. Aí ficou feio, deixa eu fazer esse aqui, eu vou fazer de novo. E seus sussurros em melodia. Que coisa feia. Vamos lá. A vida do meu irmão então se transformou num eterno correr atrás de shows. Trabalhar sua criatividade para seguir escrevendo letras e compondo harmonias que expressem o que há de mais precioso de dentro dele. Que consigam externar o que ele guarda de mais interno. Meu irmão vive treinando desde que eu conheço ele, incansável com seu violão no colo, dedicado para atingir, usando sua musculatura e suas pregas vocais, algumas notas que dias antes ele não era capaz de alcançar. Se esforçando para entregar a cada show uma experiência única para cada um dos seus fãs, dos seus admiradores que vá lá assistir, sem fazer playback. Cuidando da própria saúde e levando seu corpo ao limite sempre. Passando semanas longe de casa, viajando de avião ou com o ônibus da banda, ausente da nossa família e da namorada dele, tudo isso para realizar o sonho. Talvez minha mãe, meu pai e meu irmão nem tenham percebido, mas eles estavam me ensinando esse tempo todo que esse era o caminho. Os exemplos deles me prepararam para entender que é isso que eu tenho que fazer. Eu não sei o que vai ser, eu não sei o que o futuro tá preparando para mim, talvez não tenha nada, mas eu sei que eu vou correr atrás dos meus alunos, das minhas obras e dos meus shows. E pra dar um cavalo de pau aqui, eu sinto informar quem tá ouvindo isso de que isso tudo não faz nada menos assustador, tá? E nem menos triste. Eu sigo de toda forma desolado. Mas é importante que eu me sinta assim, né? Afinal de contas, se algo significa tanto pra gente, a gente tem que sentir algo quando perde essa coisa. Ainda que eu esperançosamente torça pra que seja apenas temporário, é importante que eu tenha coragem pra viver esse luto com o respeito que ele merece. E diz o ditado que antes só do que mal acompanhado. Eu discordo demais desse ditado, né? Estar mal acompanhado é tudo que eu gostaria de estar agora. Mas entendo que nem tudo vai acontecer exatamente como eu quero que aconteça. Nessas horas eu preciso me lembrar que é também um trabalho. E é num momento como esse em que nossos planos se apresentam tão distantes que parecem inatingíveis que a gente tem que voltar para a mesa de trabalho e planejar de novo. Entender o que precisa mudar, entender o que pode ser feito e se há chance de fato de realizar novamente esse plano de forma atualizada. Tal qual um casal que se recusa a aceitar um término e quer tentar de novo mais uma vez. Encontrando uma forma de corrigir os problemas do relacionamento e seguir em frente sendo felizes. E que talvez encontrem numa nova forma de se relacionar a paz que eles tanto buscavam desde o início. Essa incerteza gera ansiedade, claro. Esse desejo de que tudo fosse diferente causa angústia, sem dúvidas. E tem mais é que causar mesmo. É óbvio que tem que causar, não tem outro caminho. Tem que ser dolorido. E essa dor que eu tô sentindo é o amor transbordando do meu corpo, eu acho. Deixar escorrer esse éter pra fora do meu corpo é o que ajuda tudo a cicatrizar, né?
Sei lá se faz sentido o que eu tô falando, eu tô sentindo que eu tô numa sessão de terapia daquelas que eu fico dando voltas e voltas. Enfim, nessa última semana eu me senti segurando num fiozinho de barbante, mantendo corajosamente minha cabeça erguida, tentando não me despedaçar de vez. Mas cada vez mais se segurar nesse fiozinho de barbante pra tentar manter a paz tá só me fazendo mais e mais transbordar esse amor desse corpo. E sei lá, a dor parece tá vindo em conta-gotas. Eu talvez esteja mesmo romântico demais sobre isso, emotivo. E eu não vim aqui pra romantizar meu sofrimento. Mas eu acho que o que eu tô sentindo é só humano. E eu tenho certeza de que todo mundo envolvido no projeto tentou ao máximo combinar com os russos, tá? Fica aqui minha declaração de carinho pra vocês, minha expressão de gratidão a todos, absolutamente todos, esses envolvidos na realização desse sonho. Sonho que se realizou e foi real por 173 episódios, por enquanto. Mas agora eu acho que o que eu tô precisando mesmo é fazer de vez o que eu tô relutando e resistindo em fazer. Eu acho que o que eu preciso agora é me permitir quebrar de verdade. Afinal, se num momento desses eu não quebrar, se agora que eu sinto falta de algo que é tão importante pra mim, eu me segurar, eu vou quebrar quando? Eu preciso dizer pra mim mesmo, Vidani, tá tudo bem se você quebrar. Eu juro, tá tudo bem se você quebrar. Quebra, pode quebrar. Outra hora você recolhe os cacos. Mas agora quebra, quebra à vontade. Se despedace todo. Sabe aquela arte japonesa kintsugi, que é reparar cerâmica quebrada com ouro? Ou platina, ou prata, enfim, mas geralmente ouro? Lá na frente a gente garimpa um pouco pra gente se remendar. Vai ficar irado, quem sabe não vira até tatuagem. Mas agora, Vidani, quebra. Pode quebrar, se permita quebrar. Que falta faz na vida de um homem o entei pra dizer que tá tudo bem agora, viu? Mas eu sei que vai ficar. Eu acredito que vai ficar tudo bem. Eu só não consigo agora enxergar isso com clareza. Mas eu tenho fé que tudo se ajeita. Por mais difícil que seja acreditar nisso agora, tudo é processo, né? Pra aí, só aí, depois de tudo, a gente correr atrás de aluno, arrumar a obra e bora pro próximo show. Afinal de contas, já cantou muito o fundo de quintal, né? Se a gente nota que uma só nota já nos esgota, o show perde a razão. Mas nós iremos até Paris arrasar no Olímpia. O show tem que continuar. Olha o povo pedindo bis. Os ingressos vão se esgotar. O show tem que continuar. Todo mundo que hoje diz acabou vai se admirar. Nosso amor vai continuar. Quaisquer que sejam os alunos, quaisquer que sejam as obras que venham pela frente, qualquer que seja o show, tem que continuar. Até lá, bora quebrar. À vontade. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser esse programinha curtinho, de no máximo meia horinha, levando esse papo leve, nem sempre leve, improvisado, mesmo que seja sozinho ou com qualquer camarada que topa gravar. Se você gostou, siga nas redes sociais, @príncipevidani e @cabeça do Vidani. No Blue Sky eu sou diferente, @príncipevidani.com.br e o podcast é o @dentrodaminhacabeça.com.br, que são sites que existem, tá? Pode entrar. E por favor, se você puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores, de preferência com 5 estrelinhas. Deixe também seus comentários tanto em plataformas como Spotify quanto nas redes sociais pra você me contar o que achou desse episódio. E aí, imagina só que legal você me ajudar a publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do financiamento coletivo. Considere colaborar com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento de uma das 3 formas disponíveis. Apoie o pequeno produtor de podcasts, pelo amor de Deus. Através do Apoia-se, que é o apoia.se/dentro da minha cabeça, através do Patreon, que aceita moeda estrangeira em patreon.com/dentro da minha cabeça, ou através da chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. E se você apoia com R$20 ou mais, você está habilitado a participar do nosso grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, o Grupo de Neurônios. Participe da comunidade onde podemos conversar sobre episódios lançados, debater novos temas e convidados, além de ser uma oportunidade pra gente se conhecer melhor, né? Aliás, a chave Pix também é o e-mail para receber todo tipo de contato, então seja feedback ou oportunidade comercial, mande lá também, cabeçadovidani@gmail.com. Mas manda um Pix também, aproveita, me faz o agrado. Tem produtos à venda na Podcast Store, acesse podcaststore.com.br e confira camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e ímãs disponíveis. Para facilitar a nossa vida de todo mundo, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentro da minhacabeça.com.br. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem, valeu!